Olá, seja muito bem-vindo ao Intermidas Cast, que estreia hoje, primeira temporada. E aí, animados, pessoal? Sim. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu vou apresentar os convidados aqui do Intermidas Cast, porque esse é um espaço para você que precisa de assessoria jurídica, assessoria para sua empresa, está com uma dívida grande aí no banco, não sabe o que fazer, não sabe como pagar. O Intermidas Cast é para você. Você também precisa de assessoria jurídica nas mais diversas áreas. Vocês podem contar com a Intermidas Assessoria, que está fazendo esse podcast para trazer todas essas informações para você. O Intermidas Cast tem o apoio da Omie, que é o melhor sistema de gestão online para a sua empresa. Do começo ao fim, uma gestão simples, descomplicada, tudo feito online. A Omie que está fazendo um sucesso no Brasil todo com esse software para a sua empresa. Você vai fazer a sua gestão online de uma forma rápida e prática. Vamos começar, então, o nosso Intermidas Cast? Vamos lá? Vamos. Apresento para vocês os nossos convidados. Tenho a honra de receber aqui no Intermidas Cast o Dr. Marcelo De Luca. Ele é especialista em direito bancário. Ele é civil e empresarial também, é referência nos assuntos relativos a endividamento bancário. O Dr. Marcelo é advogado há mais de 20 anos. Ele é graduado pela Faculdade de Direito de São Carlos e é pós-graduado em Direito Empresarial. É também associado ao Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, coordenador, é vice-coordenador da Comissão de Direito Bancário da OAB, e ele é coautor desse livro aqui, que é O Dever de Mitigar o Prejuízo e o Superendividamento Bancário. Um livro muito interessante que eu estou lendo e aprendendo demais. E tem um outro livro sendo lançado agora também, já está na versão e-book, Direito Civil, Debates Atuais, né? Nós escrevemos um capítulo sobre publicidade e direito do consumidor. Anderson, o diferencial da Intermidas é oferecer um pacote aí completo para as empresas. Conta um pouquinho da história da empresa de vocês, o que ela faz. Bom, para nós é uma honra também. Queria primeiramente agradecer esse espaço para a gente estar compartilhando esses nossos conhecimentos. Agradecer por estar aqui nesse espaço maravilhoso. Ter a oportunidade de tratar de um tema tão relevante, né, para a sociedade empresarial brasileira, principalmente no momento que a gente vive, um momento de pós-pandemia, que muitos empresários têm passado por muita dificuldade. Sim. Então a gente vem trazer esse tema que pode estar ajudando muitos empresários a estar dando muita utilidade. Exatamente. E Intermidas que oferece essa assessoria completa aí para as empresas. Sim, através dessa parceria que nós temos com o Dr. Marcelo De Luca, que temos outra empresa parceira também na área de perícia, com perícia judicial, então a gente consegue trazer e oferecer para os nossos clientes uma assessoria de forma completa. Então vamos começar o episódio de hoje com tudo, um assunto que vai fazer a diferença na tua vida, hein? Dívidas e soluções. Quem nunca, né? Quem nunca fez uma dívida? A diferença é quando você paga e tem condições de pagar ou quando não tem condições de pagar. Então eu peguei uns números aqui, olha que interessante. Quer dizer, preocupantes, na verdade. Sim. Porque o percentual de famílias com dívidas em atraso ou não ficou em 78,1% em janeiro deste ano. A taxa ficou acima dos 77,6% de dezembro e ficou acima também dos 78% de janeiro do ano passado. Esses dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência, que foi divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bom, a parcela de famílias inadimplentes, gente, olha só, que tem contas em atraso é de 28,3% e 12% das famílias não terão como pagar as suas contas este mês. É um número muito alto, doutor. Preocupa. Sim, é muito alto, não só da questão das pessoas físicas, mas também com relação às empresas, né? Um número muito elevado. E nesse ponto, cabe fazer um recorte. O que se vê é que as pessoas discriminam quando se fala de endividamento. E isso acaba causando até medo de procurar judiciário, procurar ajuda, assessoria e tudo mais, né? O que nós estamos falando é de superendividados passivos. O superendividado ativo inconsciente. Qual que é a diferença? O ativo inconsciente é aquele que adquire uma dívida na intenção de pagar e não consegue pagar. E aí é levado por questões de marketing, consumismo e tudo mais. E o superendividado passivo é aquele que tem uma dívida e ele não consegue pagar por conta de acidentes pessoais, morte na família, doença, desemprego. Então é importante fazer esse recorte para a gente poder abordar o assunto. São vários tipos de devedores. Sim. Tem aqueles que não têm a intenção
de dever, mas tem aqueles também que já podem entrar na intenção de não pagar. Tem vários tipos. O importante é falar que a lei e o judiciário tutela, ele protege esse tipo de superendividado, né? E não aquele endividado que contrai a dívida na intenção já de não pagar. Na má fé. Da má fé. Mas isso é uma parcela mínima, porque na realidade a grande parcela que é vítima desse sistema financeiro são esses superendividados passivos mesmo. Esses daí é que nós vamos abordar. Superendividados. Qual que é a diferença do endividado comum? O que leva a pessoa a ser um superendividado? Olha, o superendividado é um endividado que ele adquire essa dívida com várias instituições financeiras ou várias empresas financeiras, né? Então, ele tem a proteção da lei do superendividamento, né? Eu tenho um endividado normal, que ele tem uma dívida, não consegue pagar, mas é pontual com uma instituição financeira ou com uma financeira, né? Também tem como proteger esse endividamento também. Tá. O superendividado, ele pode ser pessoa física ou jurídica? Física ou jurídica. Tá. Inclusive, tem um dado preocupante, eu até trouxe aqui, que no final do ano de 2023, nós atingimos um número de endividamento de pequenas e médias empresas de 6,64 milhões de micro e pequena empresa, né? Com dívidas. Com dívidas. E o mais sério disso aí, o mais importante, é que a maioria delas são empresas e microempresas do setor de serviço, né? Então, assim, trazendo para a nossa região de Rio Preto, é preocupante isso. Por quê? Porque, na verdade, aqui o que é o predominante é o setor de serviço. É o que move a economia. Então, quando você tem alguém que não consegue pagar a sua dívida, quer dizer, a economia da cidade também anda um pouco mais devagar. Trava a engrenagem, né? Sim, porque, na realidade, o que acontece? O setor da indústria, ele também é preocupante, porque mesmo que ele seja uma parcela mínima, porque os números são maiores, né? O vulto é maior, né? Então, é um dado também preocupante. Mas, trazendo para a nossa região, que é uma região predominantemente de comércio e serviço, acaba travando a engrenagem. Eu sei que é um pouco repetitivo falar, né, Dani, mas isso, teoricamente, é um reflexo do pós-pandemia, né? Porque o que aconteceu no período de pandemia? Muitas empresas, com dificuldade de honrar os seus compromissos, acabou aderindo muitos empréstimos para conseguir passar aquele momento. E aí, através desses empréstimos, pegou um período de carência, pós-pandemia, depois que o comércio voltou ao normal. E aí, quando começa a pagar essas parcelas e começa a entrar com a dificuldade do mercado não ter voltado para ter um faturamento normal, se depara com a situação de começar a entrar com endividamento. E agora que começa a aparecer, já começou a aparecer o reflexo desse endividamento da pandemia. Sim. Porque fizeram contratos também com vencimentos com um prazo um pouco maior, e agora que os empresários estão se deparando com essa situação. Sim, o que eu vejo, esse problema da questão pós-pandemia, é que assim, teve poucas medidas governamentais, né, porque o governo até soltou linha de crédito, e isso, na verdade, acabou depondo contra, porque o pós-pandemia, a pandemia não se acaba com um decreto. Então, acabou a restrição, né? Voltou tudo ao normal. A economia é uma roda que ela demora para voltar a girar e tudo mais. Então, o que se vê é que tanto as instituições financeiras, como financeiras e outras empresas, factories, teve o decreto tirando as restrições, voltou tudo ao normal. Sim. Né? E isso acaba prejudicando demais o setor do empresariado, tanto da pessoa física também. Exatamente. O que dizer para aquele empresário, colocando aqui no mundo real? Porque imagina um empresário com uma dívida, muitas vezes milionária, sem ter condições de honrar com essa dívida, uma pessoa honesta, correta, que sempre fez tudo muito certinho, mas se enrolou ali no pagamento desses contratos. O que dizer para essa pessoa que fechou aquele contrato no banco, desesperado para poder tocar a sua empresa e que agora se depara com uma parcela muito maior do que ele consegue pagar? O que a gente diz para esse empresário? Aí tem várias possibilidades que podem se abrir, né? Tanto a questão da negociação bancária extrajudicial, que o Anderson, a empresa do Anderson, ele faz essa assessoria, né? E também com relação à questão judicial também. Ele pode judicializar essa questão de rever os contratos, né? Rever essa taxa de juros, rever a forma de empréstimo, porque assim, hoje o que nós vemos são apenas 3% da população ou das empresas
procuram o judiciário para rever essas questões bancárias. E, às vezes, não é questão nem de revisão bancária, e sim de cumprimento do contrato bancário. Porque o que se vê na prática é quando você depura a situação bancária, conta corrente e tudo mais, o próprio banco ele não cumpre com o que foi contratado e cobra muito mais daquilo que está assinado, né? Então, a pessoa tem direito de rever essa situação. E como é que entra o Intermidas assessoria aí nessa história, Anderson? Então, Dani, a gente recebe essa demanda de uma forma assim bem humanizada mesmo, para deixar os empresários muito à vontade, porque muitas vezes é um momento difícil. Exato, além dele estar num momento difícil, ele se sente um pouco acanhado por expor essa situação, né, que ele está passando por estar endividado. Mas então, ele tem que enfrentar exatamente essa situação, então procurar Intermidas. E nós recebemos essa demanda de forma bem humanizada para entender não só aquela situação que ele está passando, e também entender o que de repente fez com que ele chegasse até aquele momento daquela situação. Através desse conhecimento que nós levantamos, né, mediante o que ele está nos apresentando, a gente viabiliza inicialmente uma análise prévia da situação, né, para identificar exatamente do contrato. Tendo essa análise prévia, a gente vai fazer uma análise se é possível ou não, mediante a posição que o empresário se encontra, a possibilidade financeira dele, para então partirmos para uma tentativa de negociação. Inicialmente, o primeiro passo é tentar uma negociação, né? Com a análise prévia. Tá. Feita a análise prévia, é possível gerar crédito de valores cobrados abusivamente? A gente parte através da nossa parceria, nós pegamos e elaboramos um laudo pericial, que nesse laudo pericial ele vai constatar realmente de fato que tem cobrado indevido. Através desses números, a gente parte então para a negociação. Não conseguindo a negociação de forma amigável antes de judicializar, aí a gente entra para a parte que é a judicialização. Exatamente, que aí o Dr. Marcelo De Luca tem a propriedade para falar em relação à questão. Mas ainda que judicializado essa situação, a qualquer momento a gente tenta, ainda há a possibilidade de a gente fazer as tratativas de negociação. Direto com o exatamente. Exatamente. E a gente faz toda essa parte juntamente com... Exatamente. Primeiro analisamos a capacidade financeira do empresário, né, de absorver um parcelamento também para estar conseguindo pagar isso daí. E aí, se possível, se não possível, entra com a parte da judicialização. Sempre lembrando, né, que a pessoa pode procurar o advogado de confiança dela, né? Sim. Essa questão da humanização é muito importante, porque, na verdade, o fim disso daí tudo, desse atendimento todo, é você restabelecer a pessoa para o mercado de volta. Porque, na verdade, assim... O endividado ou superendividado, tanto pessoa física quanto jurídica, ela não interessa para ninguém. Então, às vezes, o que pode parecer uma voracidade do sistema financeiro, dos bancos, mas, na realidade, é ruim para o próprio sistema. Porque uma pessoa que está fora do mercado de consumo... Está à margem. Está à margem, né? Inclusive, mais para frente, nós vamos abordar essa questão do livro, que é proposto nisso. Até uma clínica de tratamento do superendividado para poder... restabelecer a pessoa emocionalmente e tudo mais. Existe um projeto de lei, eu vi no livro, que prevê a instalação dessas clínicas. Sim, na verdade, quando nós terminamos de escrever, estava o projeto de lei, né? E foi aprovada a lei do superendividamento. E, inclusive, nós estamos preparando a segunda edição já com a lei aprovada, né? Tá. Tratando da questão do mínimo existencial, enfim, uma série de questões com relação ao superendividamento. E o que prevê essa lei do superendividamento? Olha, é uma lei que ela prevê fica compulsório a questão da renegociação bancária, né? Então, a pessoa ela instaura um processo de superendividamento, né? Ela junta um plano de viabilidade econômica, pegando uma parte dos ganhos dela, uma parcela dos ganhos dela e... assim, distribuindo para pagamento de todos os credores. O juiz instaura uma audiência de conciliação e o credor que não comparecer
ele é obrigado a aceitar aquela proposição do devedor. Muito bem falado, doutor. Você vê que essa viabilidade nós já fazemos lá antes, com o próprio capacidade de pagamento do próprio empresário. Então, a gente já... mesmo da lei. Exatamente. Vocês já estão conectados aí com a realidade, se antecipando, inclusive, a isso que hoje é previsto em lei. Então, a lei de superendividamento para a pessoa física, né? Sim. A questão da pessoa jurídica, do empresário, aí seria fazer a análise prévia, tudo mais, para analisar a situação, para entrar com outro tipo de ação. A lei que aborda o livro é uma lei voltada para a pessoa física. Sim. E o endividamento bancário, ele implica, claro, em toda a economia. Então, não é bom para o país ter um número de inadimplência tão alto, e a lei do superendividamento vem tentar equilibrar um pouquinho isso. Sim. É importante também frisar que tem algumas medidas governamentais que estão sendo tomadas para poder brecar esse número até baixar, né? Um exemplo é esse Desenrola Brasil que teve agora, no final do ano, pessoa física e jurídica, né? E esses feirões de limpa-nome, Serasa e tudo mais, né? São ações que podem dar uma amenizada no problema. Eu vejo ainda que por parte do governo falta um pouco a questão de incentivos para as próprias empresas, porque queira ou não, os impostos que as empresas também acabam deixando de pagar, acaba contribuindo para também não honrar os compromissos financeiros, né? Então eu acho que ainda falta um pouco de incentivo para dar uma girada no mercado de forma melhor. Precisa melhorar para todos, né? Agora, exemplos práticos. A gente está falando, o empresário endividado, super endividado, procura não só o grande empresário, vocês atendem todos os empresários, sim. E o pequeno empresário. Aquela pessoa que está sem dormir. A gente está falando com ela agora. Imagino que alguém vai estar ouvindo aqui nessa situação. Um pai de família, uma mulher empreendedora que fez a sua dívida, e é uma pessoa honesta, mas está muito preocupada, está sem dormir com essa dívida. Exemplo prático de uma empresa que estava nessa situação, procurou vocês e conseguiu respirar. Vamos contar alguma história, assim, que vocês têm, lógico, sem citar nomes e situações. Claro. Mas tem exemplos de sucesso de vocês Sim. conseguir tirar a pessoa dessa situação, que eu imagino que seja muito difícil. Então, eu queria que vocês falassem de casos práticos para as pessoas entenderem que é possível sair da situação. Tem que procurar ajuda, porque imagino que isso leve à ansiedade, à depressão, a problemas familiares sérios, imagino. Então, é muito importante que a gente dê o apoio para essas pessoas. Então, vamos falar exemplos aí para as pessoas entenderem que é possível sim sair dessa situação. Eu vou dar um exemplo de um cliente, é lógico falar em números, mas não um cliente, mas recentemente nós tivemos um caso de um cliente que estava numa situação, um super endividamento aí, valor bem alto, né, para nossa realidade hoje. A dívida de milhões. Não chegava a milhões, perto de milhão. Tá. E uma análise, né, através desse nosso atendimento, essa viabilidade de constatar cobranças indevidas, que queira ou não, infelizmente hoje, não queria falar muito nessa parte bancária, mas infelizmente os bancos têm feito muitas cobranças abusivas aí, e através dessas análises de contrato, recentemente a gente teve um cliente que deu uma redução de R$380 mil de um contrato que ele estava pagando. Ou seja, uma parcela que ele pagava de quase R$20 mil, ela reduziu para R$9 mil através dessa redução. Então, é bem significativo para... Isso só no acordo com o banco. Precisou judicializar? Na verdade, não. Esse cliente não precisou judicializar, mas foi preciso toda a parte de assessoria até para emissão desse laudo pericial, né? Que mesmo que a gente vá para a negociação, antes de judicializar, é necessário o laudo pericial, porque aquilo que está no laudo é incontestável. Então, através desses números, a gente tem propriedade para falar com o banco, poder de negociar, né? E quando a gente... Exatamente. E quando a gente... Até porque esse próprio laudo é uma base para a própria ação também, né? Em alguns casos, em algumas estratégias, né, doutor? É a própria base para judicializar, ou até mesmo... Nós estamos falando aqui quando a gente pega uma situação que o cliente está nessa situação. Existe também um trabalho que nós realizamos quando o próprio banco já entra com uma ação contra os clientes que já estão em débito, né? Sim. A gente faz esse mesmo trabalho com esses clientes também, né? Quando o banco já judicializou contra um cliente, eles vêm, nos procuram,
mesmo tendo já judicializado pelo banco contra o cliente, nós fazemos essa mesma análise, né? Fazemos a emissão desse laudo pericial através da nossa parceria. Com base nisso, a gente faz a negociação. Mesmo já judicializado, partimos para a negociação, posterior à negociação, vai para a defesa com base no laudo que nós apresentamos. Quer dizer, doutor, que os bancos cobram muito mais do que deveriam cobrar pela lei? Como é que eles fazem isso e como é que funciona tudo isso? Tem que ser analisado caso a caso, né? Mas, assim, na maioria dos casos, tem abuso, sim, né? Para dar um exemplo da questão da judicialização, né? Tem duas situações que eu queria exemplificar, né? Que aconteceram na prática. Tem ações que o banco pode entrar, tem contratos que o banco pode entrar com ação de execução, que é uma ação de um rito muito mais rápido que já vai para a penhora de bens, né? E tem ações de cobrança, que é uma ação que permite para o devedor uma oportunidade maior de defesa. Não vai para a penhora direto. Uma coisa que a gente vê na prática é que os bancos pegam contratos que só podem entrar com ação de cobrança, que permite ao devedor uma situação de defesa maior. Eles entram com ação de execução para poder pressionar com a penhora de bens. Então, esse é um tipo de defesa que dá para ser feita. Outra questão prática também que aconteceu é uma empresa de confecção que nós entramos com um pedido de revisão, né, e pedimos uma suspensão, uma moratória no pagamento das parcelas por conta da crise do pós-pandemia. E nós conseguimos a suspensão do pagamento dessas parcelas, tem uma dívida elevada e está suspenso até hoje para a empresa poder se restabelecer, respirar, enfim, para poder sair dessa situação. E tem uma outra questão também que eu até esqueci de abordar, que é a questão do acordo feito com a operação já judicializada, né? Porque o que a gente vê na prática é o seguinte: quanto mais você tem um enfrentamento com as instituições financeiras, você consegue mais flexibilidade com relação ao acordo. Então você consegue, às vezes, descontos maiores, você consegue prazo de negociação maior. Então, que nem você falou, a pessoa às vezes está sem dormir, é uma situação desesperadora mesmo, né? Porque a pessoa fica acuada. Sim. O banco é uma instituição grande, a pessoa se sente aqui pequena sem poder fazer nada, né? Mas eu costumo até falar para os clientes, né? O que não pode fazer é abaixar a cabeça para essa situação. E quando o senhor fala enfrentamento, significa procurar ajuda, procurar um advogado, procurar uma assessoria como intermediário. Porque, veja bem, a questão não é só judicializar, né? Assim, o enfrentamento ele é amplo. Tanto da questão extrajudicial, às vezes com uma negociação antes de virar processo, mas também com relação à questão judicializada já. Ô Dani, eu vou trazer outro exemplo prático também, de um empresário, mais de 45 anos de empresa, nunca teve um protesto na vida dele. E pós-pandemia, como os funcionários dele, todos os funcionários acima de 30 anos de empresa, durante o período de pandemia, para ele demitir esses funcionários, o custo era muito alto. Então, o que ele fez? Ele teve que buscar recursos no banco, né, para conseguir honrar esses compromissos durante o período de pandemia. Teve esse prazo que eu falei lá no início de carência e depois voltou com essa situação agora agravante que ele não está conseguindo pagar as parcelas. E ele nos procurou. Mas, assim, como que lá no início nós falamos da questão da mentalidade da pessoa, né? Questão de quanto abala a pessoa. E aí a preocupação dele, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu vou judicializar contra o banco, eu vou estar fazendo alguma coisa de errado. Através do nosso laudo pericial, que nós mostramos para ele o quanto o banco estava cobrando, tinha de cobranças indevidas, ele começou a mudar completamente o pensamento dele, né? Por isso que a importância dele procurar, porque não é algo que ele está fazendo de errado, e sim requerendo o direito dele, né? Existe a lei para isso. Exatamente. Nesse sentido, é interessante, né, Anderson? Porque assim, a pessoa se põe ela se coloca numa condição de vilã, né? Exato. Eu tô errado. Exatamente. Na maioria dos casos, mesmo empresário, ele se coloca na condição de vilão. Então, quando ele vem procurar, ele fala o seguinte, fala assim, nossa, doutor, eu sei que eu tô errado, Sim. mas eu quero pagar.
Mas, na verdade, ele não é vilão, ele é vítima. Muitas vezes nós acabamos virando até psicólogo desses empresários, né, doutor? Porque por isso a importância desse atendimento bem humanizado, porque eles chegam com essa mentalidade que o doutor acabou de falar agora. Que são os vilões, de repente eles se veem como vítimas de uma cobrança abusiva. Sim. E quando a gente fala de cobrança abusiva, quanto a mais que o banco pode chegar a estar cobrando no contrato? Porque a pessoa assina sem ter conhecimento. Aí é uma questão, assim, tem que ser analisado. Cada caso é o caso. Né? Porque... Cada banco é de uma forma. Sim. Mas o que eu vejo na prática é que duas dívidas chamam a atenção, que é a questão da dívida de cheque especial ou conta garantida, que é a abertura de crédito na conta corrente, e a outra dívida que chama a questão, que dá uma diferença também, é a dívida de cartão de crédito quando ele é pago no rotativo. Então, ou seja, são feitos pagamentos parciais, e aí é onde você vê mais abuso. É a bola de neve, vai crescendo, e tem muitos juros ali que podem ser retirados no caso de um acordo ou de uma judicialização. Também. E esse interessante, doutor, essa primeira modalidade que o senhor falou, que o banco faz de uma forma que ele já permite uma ação de execução direta, né? Na maior vez, a possibilidade do banco já está entrando com a execução, não permitindo muito espaço de tempo para estar fazendo uma negociação, né? Só uma questão rapidamente, quando você fala da questão da vitimização do endividado, né? Eu dei uma palestra recente na OAB, aqui na Casa do Advogado, que fala sobre a seletividade do superendividamento, né? E a questão mais grave é que o superendividamento de pessoa física no Brasil é seletivo. Uma grande parcela desses superendividados são mulheres, mulheres negras, né? Então você vê que pega uma classe da população que na verdade é uma classe que ganha menos. Tem menos acesso à informação. A informação. É lá que o banco vai Exatamente. agir e vai cobrar, e a pessoa se vê perdida e acha que não tem saída. Muitas vezes as pessoas não têm nem força para reclamar. Sim. E precisam procurar ajuda. Aí entra aquela questão, eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar um advogado. E como que é nessa questão? Não, mas aí a questão... Tem a defensoria... Tem a questão da defensoria pública, né? Inclusive, eu tive numa palestra recente com o Dr. Tanoni, foi abordado esse assunto, né? E aí até nós comentamos que, assim, isso faz parte do juramento do advogado também, né? Que assim, cada advogado pegar um pro bono, né? Para fazer gratuitamente um superendividado dessa parcela da população, o problema estaria resolvido. E aí todo mundo vai ser beneficiado como um todo, porque a economia vai volta a girar. Sim, muito importante. Vamos fazer um intervalinho? Vamos tomar uma aguinha aqui, o assunto está bem interessante. Nós vamos falar da empresa que torna possível o IntermidasCast. Vamos lá falar da Omie. Bom, a Omie é a melhor solução de sistema de gestão online para a sua empresa. A Omie que fez questão de patrocinar, porque viu a importância desse tema aqui e sabe que o alcance vai ser bem grande. Bom, então eles têm uma solução bem interessante para o seu negócio. É um gerenciamento simples e completo e ilimitado em qualquer hora, em qualquer lugar. Você vai ter o controle de todo o seu negócio numa única plataforma. Então, tem gestão financeira, de compras, de estoque, produção, vendas, marketplace. Tem um sistema de integração com o seu contador. Intermidas, usa o serviço da Omie. Com certeza. Facilita? Muito. É tudo online. Tudo online. Dá para fazer lá tudo online. Dá um exemplo para a gente. Hoje, por exemplo, o que tem tido bastante dificuldade, eu acho que os contadores vão até se identificar, a questão de folha de pagamento hoje. Através do sistema da Omie, quando você lança o CPF do empregado que está entrando numa empresa, já puxa todos os dados do e-social. Ou seja, o empresário não precisa, o contador que seja, não precisa ficar lançando detalhe por detalhe, como era antigamente, mas a Omie
veio assim para revolucionar bastante, ajudar bastante. Inclusive, quando a gente se depara com situações de clientes que precisa fazer um planejamento estratégico para honrar, a gente até orienta que busque um sistema que dá essa possibilidade para os empresários. Você tem a planilha financeira, também dá para fazer tudo por lá. Exatamente. Nesse sistema da OMIE. E está fazendo sucesso, tem no Brasil todo, é franquia de São José do Rio Preto. Exato. Com um sistema bem atualizado, bem importante. OMIE, é muito bom ter vocês aqui com a gente, trazendo, ajudando a trazer essas informações tão úteis para tantos consumidores. Vamos falar da Inovale também, do nosso querido Alessio, mais de 20 anos no mercado de seguros, investe aí no atendimento ao cliente, tecnologia para fazer cada vez melhor. Inovale, o nome já diz tudo, né? Inovação, é uma corretora completa, oferece aí o suporte especializado para pessoas físicas e jurídicas, assessorando os clientes na escolha dos seguros mais adequados para cada situação. Isso é também bem importante. Então lá você vai ter o nosso querido Alessio te dando todo o suporte da Inovale Seguros. Conheço muitos clientes que estão muito felizes e satisfeitos. Então, a gente indica também Inovale Seguros aqui no Intermidas Cast. Te indico, viu, Dani? Se você não fez seu seguro ainda, faça. Confiança é tudo. Exatamente. Confiança é tudo de bom. Então, e eles também têm um atendimento muito bem humanizado, um pessoal super bacana. Se você tem qualquer dificuldade, com certeza o atendimento a qualquer hora do dia, eles são bem diferenciados mesmo. Então, Inovale Seguros está aqui também com a gente no Intermidas Cast. Bom, começando a segunda parte do nosso programa de hoje, dívidas e soluções. Doutor, quando a gente teve uma das primeiras reuniões para falar aqui do Intermidas Cast, o senhor deu um exemplo que eu achei bem interessante, que era um empresário que tinha uma dívida de 5 milhões de reais e essa dívida foi reduzida a um valor muito menor. Eu queria que o senhor contasse detalhes, porque eu fiquei espantada e tenho certeza que quem está ouvindo ou vendo a gente aqui vai ver esse exemplo. A que ponto pode chegar uma cobrança abusiva de bancos em uma empresa? Conta então a história dos 5 milhões para mim de novo. Ainda bem que eu tenho um senão ninguém acreditar. Como é que é? Todo mundo acha que é mentira? Mentiroso, Ali é o seguinte, nós tínhamos essa empresa veio nos procurar, uma transportadora, né? E ela estava desesperada com problemas com uma instituição financeira. Eu também não vou nem citar o nome da instituição, né? Sim, é um banco. É um banco. Conhecido, grande. É grande, é um dos grandes bancos brasileiros aí, né? E tinham várias ações contra a transportadora e nós ajuizamos uma ação revisional, né? Se não me engano, isso foi 2012, se não me engano. E virou tinham várias ações contra eles e nós com ação revisional contra o banco, né? E nessa ação revisional, depois de muita briga e o processo estava enorme já, teve a sentença, foi julgado no tribunal e foi parcialmente procedente em favor do cliente. E foi feito, o juiz marcou uma perícia judicial contábil para apurar o quanto devido pela empresa. E o perito apurou que a empresa devia 80 mil reais, né? Eu liguei para o cliente e falei assim, olha, saiu o seu laudo e você deve 80 mil, passou a dever 80 mil. Ele ficou super satisfeito, né? Porque a dívida era de milhões, né? Era de 5 milhões mesmo? 5 milhões. 5 milhões, de repente, baixou para 80 mil. Sim. Se fosse cobrado da forma correta. Da forma correta, porque... O que acontece? O banco, ele, mesmo com o ajuizamento, ele não para de incidir juros de contratuais. Bola de neve. Bola de neve e aqueles juros de cheque especial que são absurdos, né? E na maioria das vezes maiores do que estão no contrato, inclusive, que é uma questão importante. Porque a gente não faz conta quase, é juros sobre juros, eu já não sei fazer direito a conta. Mas a conta de juros sobre juros é complexa para quem não entende. Dani, vou te falar um segredo, não existe um contrato que nós, nesse tempo que nós estamos trabalhando com essa parceria, que não existiu juros cobrados indevidamente. É incrível. Até as contas ali. E aí... nós passamos o valor do laudo, né? Ele falou, não, já ficou contente. Ele falou, pode fazer a guia que eu vou depositar. Eu falei, não, ainda tem que homologar ainda, vamos esperar. E nesse meio tempo veio uma proposta do banco para terminar com o processo e ofereceu um boleto de pagamento de 5 mil reais. Né? Aí eu falei para ele, fomos certificar se não era golpe, né? Porque tem uma quantidade de fraudes absurdas aí. Aí nós nos certificamos que não era de fato. Ele pagou o boleto e quitou todas as situações. Então, calma, vamos aqui, que merece um destaque essa história. A dívida de 5 milhões de reais virou uma dívida de... 5 mil. 5 mil reais. Vocês têm noção do que a gente está falando? Gente, isso é explosivo para o sistema bancário brasileiro. De quantos juros abusivos são embutidos nessas contas. E o empresário, se ele não procura vocês, ele pode até ir à falência com essa dívida rolando.
E é muito distante uma situação da outra. 5 milhões que viraram 5 mil reais. Eu gosto de destacar para todas as pessoas que eu converso sobre isso, que assim, não tem... eu não gosto de trabalhar com sensacionalismo, né? Nada disso. Eu gosto de trabalhar... Eu sou bem pé no chão e bem conservador com relação ao tema. Mas a questão é que os juros que estão no contrato não são respeitados pelo próprio banco. Então, por exemplo, o banco, ele contrata com... Doutor, além de já ser abusivo, né, que já está lá no contrato, ele nem respeita o que já é abusivo. Então, por exemplo, não tem... eu não trabalho com fórmula mágica, assim, vão aplicar 1% ao mês, tirar juros sobre juros, porque isso não existe. Tá. O advogado que prometer esse tipo de coisa, não é verdade isso, né? Mas o que acontece? Você pega um juros altíssimo de cheque especial de 7,5% ao mês, que é um juro altíssimo, né? Para a realidade nossa. Se está no contrato, ele tem que ser cumprido. A grande questão é a seguinte, são duas situações. Ou não existe contrato escrito para todo o período de movimentação, ou aquela taxa que o banco efetivamente cobra, aquilo que é depurado é muito maior do que o 7,5%. Teve caso que nós pegamos de um outro grande banco, que o banco chegou a aplicar ao mês 70%, num contrato de 8%. Então, veja... na movimentação grande, pega uma empresa com movimentação enorme... Isso aí entra lá, passa batido. Isso, o empresário não tem condições de analisar conhecimento técnico para analisar o extrato. A quanto estão me cobrando? Ele não tem o tempo e não tem o conhecimento. E a falta de uma boa assessoria, principalmente, né? Que faz a diferença nessa hora. É importante. Porque, veja, tem aquele ditado que fala assim, se pegar 1 centavo da conta de cada correntista... Essa história é antiga e famosa. Então não precisa pegar 70%. Mas num contrato que está pactuando 8%, se ele cobrar 12%, que não é uma diferença tão expressiva... Vai entrar lá no meio e a empresa paga sem perceber. Pode ser que aconteça, pegar um caso, uma conta corrente, pegar... vamos ver o que está sendo feito e está tudo ok, até acredito que possa haver. Assim, dos que vieram me procurar, infelizmente, a questão de crédito rotativo em conta. Aí quando senta para fazer as contas lá, percebe que o banco está cobrando muito mais do que aquele de comprar. E assim, não são casos apenas de, vamos dizer assim, análise de particular. São casos judicializados com perícia judicial. Casos sentenciados com decisões, né? Então é uma coisa muito séria. E tempo para isso? Prazo? A partir do momento que procura vocês, o Intermidas, assessoria, ou vai ou não para o doutor Marcelo, qual que é o tempo de tudo isso? Para negociar, para analisar esse contrato? Depende de cada situação, Dani. Normalmente, se a gente recebe uma demanda, primeiro passo, igual eu te falei, a gente faz uma análise, né, da viabilidade. Através dessa viabilidade, a elaboração do laudo em torno de 15 dias, no máximo, para fazer um laudo, para a elaboração do laudo pericial. E através desse laudo a gente começa as tratativas. Aí vai depender muitas vezes da vontade do próprio banco também. Então não dá para se falar exatamente, mas o que depender de nós como empresa, como parceria, como doutor, a gente tenta fazer isso acontecer o mais rápido possível, até porque quanto mais tempo vai se passando, mais o banco vai cobrando. Exatamente. Então, de qualquer forma, a gente tenta agilizar o mais breve possível e aí não dando... sendo possível a negociação, aí parte para a judicialização. E aí, quando entra na questão da justiça, a dívida é suspensa, ele continua pagando essa dívida, mesmo que seja levado até sair essa resposta? Aí também é caso a caso, né? Exato. Que é visto, né? Mas... Pode falar. É que nesses casos, dependendo da situação, dá até para pedir uma liminar de suspensão de cobrança, né, doutor? Então... Dependendo da situação. Tem que analisar cada caso, né? Porque às vezes a pessoa oferece algum bem em garantia, né? Ou às vezes o abuso é tão flagrante que você já consegue a suspensão. Voltando no caso prático, eu peguei um caso de um casal que eles estavam sendo executados por uma dívida rural, uma cédula rural, e tinha um aditivo, ou tinha um outro contrato, que tirava a mulher da condição de avalista, de devedora solidária, e o banco executou os dois. Então, nesse caso, você vê o erro flagrante, você já embarga, você já apresenta a defesa com relação à mulher, já é suspenso na hora. Quer dizer, se eles não procuram o senhor, a situação tinha ficado mais complicada.
às vezes ela se agrava, né? Porque não estou nem falando aí de má fé do banco, né? Mas é muito erro que acontece, né? Então, às vezes, o banco não junta aditivo, chega para o jurídico do banco. Eu falo isso porque eu já advoguei para banco também, né? Tô do lado bom da força. O senhor conhece os dois lados da moeda. Então, acontece muito erro também, né? Que vem para o jurídico do banco e o banco acaba executando, judicializando uma ação sem analisar o contrato mais a fundo, né? É engraçado isso, né? Que existem até demandas do banco que são passíveis até de você pedir nulidade por tamanha... E o que o banco acaba acontecendo na própria execução da ação. São erros muito grosseiros, né, doutor? Sim. Que às vezes acaba... Também essa área rural também é uma área que, por exemplo, hoje já tem decisões, o direito mudou muito, né? Para melhor, né? E hoje já tem decisões que pequena propriedade agrícola, mesmo dado em garantia hipotecária, ela é impenhorável, né? Porque é o meio de sobrevivência da família. Sobrevivência, né? Coisas que anos atrás aí não se discutia, né? Que a questão era ponto pacífico. Hoje, contrato, tem a lei de liberdade econômica? Tem. Mas um contrato ele é passível de revisão, porque, por exemplo, se ele tem decisões que se tiver 3 vezes a taxa de juros a mais do que a taxa de mercado do Banco Central, também é passível de revisão, né? A questão de que se não tem períodos contratados por escrito, tem que aplicar a taxa do Banco Central, isso é tudo decisão sumulada do Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, tem que estar sempre muito atento. O direito vai mudando muito. Vamos. Hoje o senhor falou está melhor, está mais avançado, com mais proteção para o consumidor, para o cliente. E aqui a gente está falando de empresas, mas também muitas pessoas físicas com dificuldades também podem ser atendidas por essa questão de negociação. Vocês atendem pessoas físicas? Sim, também? Recentemente tivemos um caso de uma cliente, uma situação de um cartão de crédito. O juro de cartão de crédito Quantas pessoas não estão quebrando cartão de crédito? Questão de cartão de crédito no Brasil. É bom você dar esse exemplo, porque tem muita gente ouvindo a gente nesse momento que vai querer saber. Ela estava enrolada então no cartão de crédito. Sim, de uma dívida a gente conseguiu uma redução de 60% do valor, praticamente, do valor que o banco estava cobrando. A gente tem esse atendimento da mesma forma que humanizado que a gente atende os empresários, a gente faz esse atendimento com a pessoa física também. Porque muitas pessoas hoje, né, principalmente, até às vezes empresários que por algum motivo acabou deixando de ser empresário, se torna uma pessoa física e tem a mesma situação, então a gente tem esse olhar também preocupante para essa população que precisa também. Imagina o alívio. Né? É aquela história, porque os bancos, as pessoas veem o banco lá em cima com todo o poder e as pessoas aqui. E não, tem que mudar essa visão. Né? Imaginar que só os bancos são perfeitos, eles sabem, se eles estão cobrando é porque está certo. Não, é quebrar esse paradigma e passar a entender que muitas vezes as pessoas são vítimas desse sistema também, muitas vezes com cobrança abusiva. Não vamos generalizar aqui também, mas é entender que dá para equilibrar, que os bancos não estão acima de ninguém e que todos nós temos o direito de procurar e temos o nosso direito de consumidor cumprido. Exatamente. E ao mesmo tempo, Dani, que eles entram, né, judicializam, também são passíveis de negociação, porque eles sabem o tanto que eles estão cobrando, né, as cobranças abusivas. Nós tivemos um caso de um cliente também em Matão, a cobrança de um financiamento lá, e já estava judicializado, o acordo foi com os advogados e teve uma redução, para o cliente, né, que era um cliente pessoa física pequeno, uma redução de uma parcela que ele estava pagando R$ 1.600 por mês de financiamento, ela caiu para 750, se eu não me engano. Então, queira ou não, dá uma diferença boa, né? E uma parcela da dívida? Sim, uma parcela da dívida. A gente fizemos a apuração, constatou esse valor que o banco tinha cobrado indevidamente, então nós pegamos esse valor, abateu das parcelas, porque o débito, de qualquer forma, ele existe, né? Então, dá para se reduzir no valor das parcelas ou até casos de até quitar, né, das cobranças abusivas. É um alívio para o bolso, imagina, uma parcela de 1.600, cair para 700 é um bom negócio. Trouxe até um dado aqui da Serasa, de janeiro agora de 2024, dívidas por segmento, né? Para você ter uma ideia, banco e cartão de crédito, 29,37% dos endividamentos são com bancos e cartão de crédito.
O segundo colocado são contas básicas, né, de água e luz, que é 23%, e 16% são financeiras. Então, se você somar, são 45% de endividamento com bancos e financeiras e cartão de crédito. Sendo que, se você pegar a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que você leu no começo, ela segmentada, você vê que a grande maioria, a maior parte da dívida é com cartão de crédito e cheque especial, e são dívidas, que a gente fala, dívidas mata-fome. São dívidas que a pessoa ela adquire essa dívida para poder suprir as necessidades básicas, né? Que é fazer uma compra no supermercado. Sim. Então, na época da aprovação da lei de superendividamento, eu acompanhei de perto, por conta do Brasilcom, né? Que eu sou associado ao Brasilcom. Então, tinha uma briga muito grande com a Febraban, né? Então, o que o Brasilcom queria? O Brasilcom queria que o mínimo existencial, que aquilo que a justiça ela tem que deixar para a pessoa sobreviver, fosse livre e analisado caso a caso. Só que a pressão da Febraban, que é a Federação Brasileira dos Bancos, foi tão forte que foi tabelado essa questão do mínimo existencial, né? Se melhorou hoje, se não me engano, são R$606, né? A questão do mínimo existencial, mas você vive... Quer dizer, que é o valor que vai deixar na conta, ela não pode bloquear a conta toda. Que não pode, que é a questão que você tem que deixar livre para o consumidor. Sempre lembrando a questão que nós não estamos falando de endividados de má fé, né? São endividados por questões, né? Se enrolaram com muitas contas de economia e mercado como um todo. Você falou, Anderson, que atendeu um cliente de Matão. Vamos falar aqui um pouco da Intermidas da assessoria, da empresa de vocês. É possível para vocês atenderem clientes do Brasil todo? Sim. Que as pessoas vão nos ouvir e ver também pelo YouTube, pelo ouvir nosso podcast. Como é que faz esse atendimento à distância? A gente faz de forma virtual, né? A gente faz as reuniões de forma virtual, do mesmo processo, a gente entende, faz a solicitação das documentações. Para análise financeira, a gente pede os documentos contábeis para fazer essa análise, elaboramos o laudo do mesmo jeito, as reuniões a gente faz. É possível, então, hoje atender qualquer Brasil lugar? Inteiro. Vocês têm clientes de fora? Temos clientes. Inclusive, até uma cliente, acho que ela está na Itália hoje. Nós temos o privilégio de ter uma cliente que está na Itália, uma negociação que nós fizemos. E até hoje ela está pagando, então ela se tornou nossa cliente fixa e está com nós até hoje. É interessante procurar ajuda nesse momento difícil, que a pessoa tenha força para sair e saber que é possível sair. As pessoas precisam entender isso. Sim, é preciso entender que é possível sair, é necessário esse enfrentamento, né? E hoje tem essa questão de ser tudo digitalizado, né? Então, fora é tudo digital, né? Então, assim, facilitou. Falando dessa questão da especialização, você vê em Rio Preto foi criado recentemente a vara de direito empresarial, né? Então, assim, o consumidor, o empresário, ele tem que procurar ajuda, porque a justiça está cada vez mais especializada. E assim, a lei está aí, os julgamentos estão aí, né? E tem que ter esse enfrentamento de fato. Quando você fala a palavra enfrentamento, acho que vem, imagino, né? Estou aqui pensando como as pessoas endividadas, porque a pessoa tende a querer esquecer aquilo. Eu vou guardar ali, porque a vida tem que seguir e eu vou deixar aquilo ali para trás. Quer dizer, a pessoa acaba escondendo embaixo do tapete uma situação que precisa ser enfrentada o quanto antes. Sim, eu repeti muito essa palavra, né? Porque é uma palavra que para mim ela é emblemática, né? E ela é simbólica até. Enfrentar. Sim. Porque assim, quando eu comecei minha carreira, era diferente lá, 20 e poucos anos atrás, né? E a gente via pessoas que se acabavam por conta disso, né? Porque é aquilo que você falou. O sistema é tão forte, é tão desproporcional o tamanho do sistema financeiro com consumidores, pessoa física ou jurídica, que assim tem que ter esse enfrentamento de fato para poder... Para não ficar esse abismo entre o sistema financeiro e os consumidores aqui embaixo. Tem que acabar com isso, com essa ideia de que eles são os poderosos e podem, e o que eles disserem está certo. Né? Tudo precisa ser questionado. Sim. Bom, o que vocês diriam, então, para a pessoa que está endividada nesse momento, pessoa física ou jurídica? Quais são os conselhos? Por onde começar? Qual que é o primeiro passo?
Eu começo aconselhando, na verdade, não para a pessoa que está endividada, né, que se encontra nessa situação, mas sim de uma forma geral para todos os empresários, né, para ele ficar atento. Hoje ser empresário no Brasil não está fácil, né, mas a partir do momento que se tornou empresário, então faz uma análise, fica atento ao mercado financeiro, né, às atualidades. Se vai fazer um investimento, analisar se realmente aquele é o momento correto para esse investimento, o futuro, se vai conseguir um planejamento, ele precisa ser feito um planejamento, se o mercado vai estar apto para conseguir honrar aquele compromisso. Então entra a importância, muito importante, uma boa assessoria, uma boa contabilidade, e principalmente, se for necessário, feito essa análise, e viu que realmente é necessário absorver um financiamento, procure seu advogado, pede para o advogado analisar todas as cláusulas certinho, para ver o que ele está assinando, para não chegar nessa situação, né? E para esses empresários, essas pessoas físicas que se encontram nessa situação, com certeza, a Intermidas, através dessa nossa parceria, através desse conhecimento do Dr. Marcelo De Luca, que dispensa comentários, uma referência. Exatamente, entendeu? Assim, não é algo que a gente está querendo vender o que não é, mas o próprio currículo está aí. Então a gente, através dessa parceria que a Intermidas fez com pessoas sérias, idôneas, né? Então a gente tem tudo para oferecer para essas empresas. Não estamos prometendo que vai ser zerado a dívida. Milagre. Exatamente, milagres nós não vamos fazer, mas com certeza nós temos a possibilidade de fazer algo que seja sustentável para os dois lados. E pelo menos ele ter a consciência que vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir em paz. Exatamente. Paz é a palavra que todo mundo quer, porque quando a gente fica com dívida, imagino, a paz é a primeira coisa que vai por água abaixo. Exatamente. E falando nisso, Dani, até vou abrir um pouquinho em relação a esse endividamento, o quanto impacta na vida do empresário. Não sei se o Dr. Marcelo trouxe, mas tem um dado muito interessante. Quantas famílias têm se acabado por conta de endividamento? Se destruído. Preocupantíssimo demais. A base familiar, ela exatamente desaba. É uma das primeiras que acaba desestruturando. E às vezes não precisa, se você tiver um apoio. Exatamente. Mas imaginar uma luz, vamos dizer, é uma pequena luz ali no fim do túnel, porque as pessoas às vezes não enxergam essa luz, né? Tamanha importância de uma boa assessoria e um bom planejamento para que não se perca só a vida profissional, mas sim a vida pessoal, né? E o senhor, doutor, recado final aí para os endividados ou super endividados? Essa questão que o Anderson trouxe é muito importante e que eu gostaria de destacar e chamar a atenção é para o empresário o empresário principalmente, ele vê assessoria tanto financeira como assessoria jurídica como investimento e não como despesa. Como um custo, né, doutor? Isso, exato. Porque na realidade, o que acontece? A partir do momento que uma empresa vê uma assessoria como investimento, ele evita uma série de problemas. Né? Por exemplo, a prevenção na hora de assinar um contrato. Sim. Porque procurar lá e falar, está correto, pode fazer isso. Sim, e na maioria das vezes a assessoria financeira é tão importante porque às vezes a empresa, não a maioria, mas uma grande parcela, ela toma o capital de giro quando ela não precisaria nem tomar. Exato. Né? E é onde, sabe aquela coisa, uma questão polêmica, né? Claro. Questão de amizade com o gerente de banco, né? Então, assim, sabe, você tem o dinheiro, mas guarda o dinheiro, eu tenho uma linha de crédito para você. Esse é o início do fim, né? Da questão da saúde financeira da empresa. Se a empresa tem o dinheiro, ela não precisa de capital de giro. Exatamente. Né? Ou, às vezes, a assessoria financeira, ela faz surgir o dinheiro de outras fontes para não entrar nessa questão bancária. Né? O conselho que eu tenho para dar para o empresário é assim, fugir, deixar o banco para a última instância. Né? O gerente vai estar sempre ali, oferecendo um monte de coisa. Sim, Tem gerente amigo? Boa pergunta. Sabe, a gente pega casos de venda casada de operações, então liberar um capital de giro, aí tem que fazer 500 consórcios. Eu peguei um caso que um cliente meu tinha seguro-desemprego, a pessoa é profissional liberal, a pessoa é dono de empresa,
ela tem seguro-desemprego para ela, de R$12 mil de seguro-desemprego. Quer dizer, não necessita. Seguro para segurar em caso de desemprego. Olha quanto isso impacta no caixa da empresa. Quer dizer, tentar evitar ao máximo captar esse recurso se conseguir, senão é ficar muito atento para o gerente oferecer, não é desconfiar, mas é ter a certeza de que procurar uma assessoria para saber se aquilo vai fazer bem para a saúde financeira da empresa. Caso aquilo, se assessoria financeira, e se precisar de seguro, procure ir no Vale. Né? Exatamente. Não precisa fazer o gerente lá para liberar empréstimo, né? Verdade, muito bem lembrado. Que está aqui com a gente sempre. Já vamos encerrando o episódio, então, já que você falou de Novale Seguros, que está aqui, né, participando do Intermida Cast, fazendo possível tudo isso acontecer. A gente agradece aí, sabe, da forma correta como a Novale trabalha, né, com muitos clientes de mais de 20 anos, estão em Novale Seguros com a gente, e a OMIE, a grande patrocinadora do Intermidas Cast, que oferece aí todo o sistema de gestão online para a sua empresa, um sistema completo, integrado inclusive com o contador da sua empresa. Você vai poder gerenciar ali pagamento de funcionários, vendas, marketplace, gestão financeira, muita facilidade para a sua empresa num sistema só, numa plataforma única. É um sistema que está ganhando aí o Brasil com a OME, oferecendo toda essa facilidade. Gente, muito obrigada, foi muito útil, aprendi bastante. Acredito que quem ouviu e participou também, e é muito importante trazer a luz para esses assuntos, imaginar que os bancos não podem mais que a gente, estamos todos iguais com os nossos direitos de poder cobrar, questionar uma dívida, por que não? Sempre, né? Então, aprendi muito, e eu acho que você também, aí em casa, que está nos ouvindo, ou nos vendo, e agradeço a participação do Dr. Marcelo de Luca. Vamos lembrar aqui o seu livro, doutor, vou mostrar. O dever de mitigar o prejuízo e o superendividamento bancário. É muito interessante. Conta até a história do endividamento. Lá atrás, quando as pessoas eram dadas como garantia, como escravos, né? Para pagar uma dívida, quer dizer, mudou muito, evoluiu muito. Então, aprendi bastante. É o livro que eu recomendo, onde o Dr. Marcelo de Luca é coautor também desse livro. Anderson Siqueira, que é especialista em negociação, que é uma área muito importante também aí para os empresários. Agradeço a sua participação, Intermidas Cast, trazendo a informação aí da empresa de vocês, que é Intermidas Assessoria. Dani, só tenho a agradecer novamente, primeiramente a Deus, ao Dr. Marcelo de Luca, por essa parceria brilhante que a gente constituímos aí, a você por abrir esse espaço, porque tenho certeza que se não fosse algo para ser tão bom, você também não aceitaria fazer. Então, o assunto é interessantíssimo. Então, a Intermidas, se coloca à disposição de todos aqueles que precisar se deparar com uma situação que precisa ser resolvida, nós nos colocamos à disposição. A gente vai deixar na tela ali no Instagram de vocês, o site intermidas.com.br. Isso, intermidas.com.br. A gente tem as redes sociais, tanto Instagram como Facebook, o próprio site, YouTube, TikTok. A gente está nas maiores plataformas sociais aí, nós estamos presentes. Então, precisou procurar, é fácil achar Intermidas Assessoria lá para você ter todo esse suporte. Com certeza vai ter um atendimento super diferenciado e com certeza nós vamos trilhar para resolver o seu problema. Muito obrigada. Então, até o próximo episódio, né? Hoje foi só o primeiro de uma temporada cheia de informação que vem por aí. Muito obrigada para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.